Então vamos falar um pouco sobre o mito do andrógeno, que é retirado do livro O Banquete, de Platão. Naquele livro ali, O Banquete de Platão, eles se reúnem para discutir acerca de Hélios, ou o que ficou conhecido por nós como o amor. Resolveram discutir por quê? Porque Hélios é um deus que aparece dentro da mitologia grega. Por a pessoa que sugeriu no banquete, ele não tinha sido até o momento tão discutido. E de fato o banquete, dentro do campo da filosofia antiga, dentro do campo da mitologia, de fato é um clássico na discussão, né, sobre essa força, né, que motiva as pessoas à ação, que motiva as pessoas realmente a uma atitude que une pessoas, né? E se juntam ali grandes pensadores da época, né, que Platão coloca ali dentro da sua alegoria, para discutir esse assunto. São cerca de 7 discursos, né, apresentando essa concepção de Eros ou do amor. E aqui nós vamos considerar brevemente a quarta abordagem, que é a abordagem de um comediante chamado Aristófanes. Aristófanes era um cara que costumava tirar sarro de Sócrates, né? Depois que o médico Erixímaco termina o seu discurso, o terceiro discurso, né, sobre Eros, que na sua concepção é uma força universal que precisa se manter em equilíbrio, daí a importância da medicina, já que ele era médico, né? Então Aristófanes apresenta o que fica conhecido como o mito do andrógeno, e muito nos interessa, né? Apesar de ser algo escrito há mais de 2000 anos atrás, mas é algo bem atual, se nós formos observar na concepção filosófica, porque é uma concepção mais aberta, né? Mas há chaves ali que você pode utilizar em várias áreas, né? Não só na filosofia, psicologia, psicanálise, tanto que você pode encontrar no seminário 8 de Lacan uma descrição, né, do banquete de Platão e uma aplicação na visão de Lacan para o mito do andrógeno. Do que é que se trata o mito do andrógeno? O mito do andrógeno, resumidamente, ele nos fala sobre a descrição ali de Aristófanes em uma época em que o ser humano ele era completo, né? Ele descreve em completude o ser humano porque ele diz que o ser humano era duas partes unidas, mas que de uma forma esférica. Por quê? Porque na concepção grega, a forma esférica é símbolo de perfeição. Então ele diz o seguinte: nessa concepção existia uma parte masculina e feminina juntas, né? Colado uma de costa para a outra, e existia também a parte masculina, as duas partes masculinas, unidas uma na outra, e duas partes femininas. E ele descreve a parte masculina como, se não me falha a memória, que era filho do Sol, né? Do Deus do Sol. E a parte feminina que representava a Terra, né? Gaia. E a outra parte que representava a Lua. Sendo a Lua, se você observar dentro de vários símbolos, né, dentro de várias culturas e descrições literárias, a Lua é sempre símbolo do amor, né? E no caso dele aqui, o símbolo da concepção da direção do amor erótico, né? Então, qual é a ideia ali? A ideia é duas partes que se completam. É mais ou menos como você vai encontrar também na descrição da Bíblia, né? A descrição da Bíblia fala do homem como um ser incompleto. Foi criado por Deus, mas o homem vivia só, era incompleto. Então, na Bíblia, você encontra a citação dizendo assim: não é bom que o homem continue só. Deus dizendo: vamos fazer uma ajudadora para ele, um complemento para o homem. Então, essa parte que se junta em símbolo de força, de união e de completude. A diferença do mito que nós vamos considerar aqui é que só existe na Bíblia uma forma de amor, enquanto que dentro do mito de Aristófanes, não. Dentro do mito de Aristófanes, o amor é livre, ele não contém uma parte
que seja em uma descrição presa no campo da questão da sexualidade, não. No campo do gênero. O amor é livre. Por quê? Porque o amor que ele descreve é o amor da alma. E entendendo que para o grego, alma era um composto mais ou menos de 3 partes, né? Que ele descrevia a parte do nous, que é aquela parte mais elevada, né? Da alma. Descrevia a parte da psique, que se referia à questão da intelectualidade, da sabedoria, né? E descrevia a parte da soma, né? Que era a parte física mesmo. Então é bom a pessoa compreender isso antes dele adentrar nesse mito, né? E na questão da análise grega da alma. Ela não existe ali uma ideia de eu, uma ideia de individualidade, mas uma ideia de energia, uma ideia de força nessa questão de completude. Então Aristófanes ele descreve ali o mito que o ser humano ele era completo. Tão completo que ele chega até a morada dos deuses. Ele na concepção dele e na concepção de alguns intérpretes, ele se torna um pouco soberbo, né? É tanto que ele chega até o Olimpo, faz uma espécie de torre, né? Se juntam ali e chegam até os deuses. Zeus resolve assim tornar o homem fraco. Porque Zeus não elimina o ser humano, né? Não elimina os humanos, né? Porque para existir um Deus precisa de adoradores. E se Zeus tivesse eliminado a humanidade, ele deixava de ser Deus, né? E aí ele resolve fazer o seguinte: nós vamos dividir o homem, tornar ele fraco e tornar o homem carente, tornar o homem desejante de completude. Aí ali no meio de Aristófanes, ele diz que Zeus faz isso. Se eram 2 partes unidas, homem com homem, mulher com mulher, vamos dizer nessa concepção, homem e mulher, ele divide os dois, mistura eles na face da terra, e aí o homem começa a procurar sua alma gêmea. Se você entende essa concepção de alma gêmea, no ideia romântica, né? Há músicas, livros, várias interpretações sobre isso, então saiba que essa concepção, ela vem daí, né? Da ideia dessa mitologia, né? De se procurar a sua alma gêmea com a ideia de completude. Mas o que isso tem a ver com a sexualidade? Isso tem a ver com a sexualidade que o amor ele não é restrito a uma questão de gênero. Ele não pode ficar preso só, descrevendo. É um amor hétero entre homem e mulher, é um amor que ele é aceito entre homem com homem, o amor que é aceito entre mulher com mulher. Na concepção de Aristófanes, não. O amor tem a ver com a concepção de você encontrar a sua parte que lhe completa, a sua parte que você deseja e juntando-se forma-se de fato uma força poderosa. Torna o homem completo, né? Não torna mais o homem carente de viver à procura de sua cara metade, como por assim dizer. É interessante que, veja bem, numa aula de filosofia, um professor me trouxe uma ideia muito interessante, em que ele diz, olha, se você pegasse a ideia de Aristófanes, né, para observar no campo psicológico, você veria que, se pegasse a humanidade, 100% da humanidade, era como se Aristófanes dissesse assim, ó, 30% deles, o amor ou o eros é direcionado à pessoa do mesmo sexo, masculino, se a gente, vamos chamar assim. Mais 30% é direcionado ao amor de feminino, né? A mulher com a mulher. E mais 30% ficaria direcionado ao amor chamado de hétero, né? Que é o amor do homem com a mulher e a mulher com o homem. Aí você diz assim, mas e o restante? E as outras partes, né? O outro 10%? Aí é uma questão que não se identifica com esse gênero, nem se identifica como pertencente a essa classe masculina, essa parte feminina e essa parte hétero, né? E aí, se você for discutir no campo psicológico, Aristófanes traz no mito uma concepção muito atual que diria assim, são as pessoas que ainda elas não compreenderam plenamente aonde vai o seu desejo, o que é que elas realmente desejam, por isso são pessoas na questão do amor, da libido, como disse Freud, né? Freud, aliás, tem uma frase, né, que eu ouvi um comentador dizendo que o homem ele tem muita força quando ele se sente amado. Então perceba, quando você encontra
né? O objeto do seu desejo, o objeto do seu gozo, como diz Lacan. E esse objeto é bem direcionado e você também se sente amado, porque para Freud você tira quando ama, né? Você tira da sua força, né? No sentido erótico, e agora você direciona essa força para um objeto do seu amor, né? Quando isso é retribuído, o homem se sente forte, o homem se sente assim completo. Então, na questão da sexualidade, na questão da discussão da homoafetividade, na discussão de gênero, o mito de Aristófanes se faz muito presente em nossos dias. Por quê? Porque ele deixa isso realmente aberto. Não há como você descrever, não há como você prender, não há como você realmente privar o ser humano, que é um ser tão complexo, de usar o seu corpo para o amor da forma como ele bem desejar e como bem lhe agradar e como o tornar mais feliz. Então era essa concepção do mito de Aristófanes que eu gostaria, né, de descrever aqui para cada um de nós. Se quiserem mais informações, tanto pode ler o Banquete, como também você pode ler o Seminário 8 de Lacan.